Marx já dizia nos textos dele, a gente não está esperando benevolência dos capitalistas. O sistema capitalista gera as contradições que ele gera por uma questão estrutural e não por uma questão de vontade de quem detém a propriedade privada. Isso é uma consequência da nossa estrutura. No final das contas, o nosso inimigo é essa estrutura. Não é nenhum indivíduo e nenhum grupo de indivíduos. E isso que faz parecer uma falácia, parecer não. Isso que faz ser uma falácia quando comparam, por exemplo, comunismo e fenômenos fascistas. Os fascistas diziam que queriam acabar com os judeus e os comunistas dizem que querem acabar com os burgueses. Não são a mesma coisa com nomes trocados? Não, porque na verdade a gente não quer acabar com os burgueses. A gente quer acabar com a estrutura que permite a exploração de uma pessoa pela outra pessoa. E os outros querem fazer uma limpeza étnica, não são coisas análogas, sabe? Então, o nosso inimigo final, você perguntou, quem são os nossos inimigos? Nosso inimigo é essa estrutura. Qual que é a questão? Por que o Marx é tão importante para a nossa visão? Porque ele desvelou uma série de coisas que são fundamentais para a nossa compreensão da realidade. A primeira é, o capitalismo ele foi responsável por um avanço de forças produtivas inédito na história da humanidade. O capitalismo foi capaz, e isso é Marx, tá? Então falar, o Marx odiava o capitalismo. O Marx analisou o capitalismo. O capitalismo tornou obsoleto a escassez. Nosso problema não é mais falta. E aí qual que é a contradição que ele desvela? Se o nosso problema não é mais falta, por que há falta para pessoas? Isso aí é mais-valia. E mais-valia faz parte dessa estrutura. É a dinâmica que ele fala de extração da riqueza e concentração de riqueza. A mais-valia é o mecanismo pelo qual o patrão lucra e acumula riqueza. Porque você falou que não tem mais escassez e não tem jeito. Mas a contradição é, eu faço uma pergunta para vocês. Alguém em sã consciência acredita que a fome no Brasil é falta de produção de alimentos? A gente produz de menos, por isso que tem fome? Não. Por que tem fome, então? Se a gente produz demais, a gente produz para 7 planetas Terra conseguirem comer com qualidade e quantidade, por que tem gente com fome? É essa a pergunta que o Marx quer responder. Existe um déficit habitacional no Brasil, não existe? É falta de casa. Quantas casas abandonadas não tem? Existe um movimento sem terra no Brasil. O Brasil tem falta de terra? Isso é o que a gente chama de contradição. O capitalismo avançou a nossa força produtiva, mas a produção não é socializada. Ela existe em prol do acúmulo de riqueza e de poder. E isso não é por vontade, mas é por estrutura. Se um capitalista não explora, ele falha e vem outro e explora no lugar. Ele não tem escolha. Se ele não explora, os acionistas tiram os recursos da empresa dele e colocam em outra. Porque eles não estão lucrando com aquela estrutura. Nada tem a ver com vontade. Capital parado não gera nada. O capital ele é aplicado. Ele é aplicado em imóveis porque ele se multiplica. Ele é aplicado em indústria porque ele se multiplica. Ele é aplicado em todas essas questões não por uma vontade de alguém, mas porque ele parado ele não gera nada.